Bom, passando agora para a visualização do filtro Slice, né? Agora a gente vai botar um pouco mais a mão na massa e ver como que esse filtro funciona na prática. O objetivo, né, é permitir a visualização do domínio, né, de forma ortogonal a uma superfície desejada. Então isso é interessante quando você quer fazer uma análise de uma seção ali transversal a um plano pré-determinado, né, de uma área, né, fazer uma análise de pressão nessa área ou de velocidades. E os parâmetros básicos são os tipos de plano, a posição e o tamanho do mesmo, e também obter a célula, né, ou essa superfície interpolada. O tutorial que nós utilizaremos será um tutorial do OpenFOAM, né, localizado aqui na pasta Tutorials Incompressible Simple Foam. O nome do tutorial é Square Bend, né, no caso aqui seria um duto de seção quadrada, né, ou seção retangular, onde ele faz essa curvinha, tá? É, bom, passando aqui, mais com o ParaView aberto já, né, eu vou apresentar aqui e depois vou passar justamente lá para o ParaView para a gente fazer essa visualização. Então, primeiro seria a gente clicar nesse botão aqui já nesse atalho Slice, ou utilizar o atalho Ctrl Espaço, né, você apertar os botões Ctrl barra de espaço, ele abre uma guia de pesquisa onde você pode entrar diretamente com o nome do seu filtro. Então vamos lá, eu já estou com o meu ParaView aberto aqui, já com o tutorial, né, já com o meu arquivo squareband.fom aberto. Então, para fazer essa visualização, seria clicar aqui no filtro Slice, e ele já vai abrir aqui, eu vou rotacionar para a gente conseguir ver melhor, o plano onde será feito esse corte, ou eu vou fazer a outra forma para vocês verem, eu vou clicar aqui em Delete, e vou apertar os botões Ctrl mais espaço. Ele abre essa guia de pesquisa e eu digito Slice, e pronto. Ele vai abrir também novamente. Tá? Então, aqui nas opções, né, a gente tem a opção de Show Plane. Se a gente desmarcar, ele vai ocultar o plano. Porém, quando a gente quer posicionar esse plano no nosso domínio, é interessante a gente fazer essa visualização. Existem duas maneiras de posicionar esse plano. Seria tanto manualmente, a gente clica aqui e com a ajuda do mouse a gente desloca ele pelo domínio. Porém, isso não é muito preciso, né? Quando você quer fazer um corte preciso na sua geometria, você pode especificar aqui, né, a origem do plano, ou, por exemplo, a normal. Aqui ele está normal no eixo X, né? A gente pode botar ele normal ao eixo Y, ele dá um erro quando especifica tudo igual a zero, igual normal ao eixo Y, ou normal ao eixo Z, né? Ou uma combinação dos dois, né? Fazer um plano aqui inclinado. No nosso caso, a gente quer que seja normal ao eixo X, e, por exemplo, fazer um posicionamento aqui de menos 0,45 no finalzinho aqui do domínio, certo? Existe aqui a opção de Crinkle Slice, né, Triangulate Slice. Isso é no caso quando a gente aplicar o corte e fizer a visualização da malha, se os pontos da malha serão interpolados ou se serão uma visualização normal, certo? Então eu vou aplicar aqui o nosso corte. Ele irá gerar um novo dataset chamado Slice1 e depois eu vou desmarcar o plano, porque quando a gente for fazer a manipulação aqui, pode ocorrer às vezes de você deslocar esse plano e aí interferir na sua análise. Então eu vou desmarcar, clicar aqui no mais X, ou seja, ele já vai posicionar o nosso corte aqui, o nosso slice, de forma que a gente consiga ver bem perpendicular ao eixo X. E aqui estou fazendo a visualização do campo de pressão, vou dar um Rescale. E aqui a gente consegue ver o campo de pressão ao longo desse corte, né? Ou também um campo de velocidade, por exemplo. Aqui a escala de cores mudou um pouco, como vocês podem ver. Esse campo de velocidade estava com uma escala de cores diferente do campo de pressão, e isso nós veremos mais à frente como realizar este tipo de mudança. Mas bom, voltando um pouco para a apresentação, nós já realizamos alguns passos aqui, né? Como vocês podem ver. O tipo de slice, isso não foi abordado, mas é onde selecionamos o tipo do plano, né? Nesse caso, será o tipo plane, existem algumas outras opções. Aqui, a origem e a normal, como nós abordamos, né? De onde o plano estará sendo referenciado. E também, aqui, no final, veremos aqui a visualização dos campos, né? De velocidade. E, como eu falei para vocês, o Crinkle Slice, né, seria para definir se o resultado será uma superfície interpolada ou se vai retornar as células
cruzam com a superfície do slice, né? Mostrando aqui mais uma vez para vocês, eu vou selecionar o Solid Color e Surface with Edges, que mostra a nossa malha, né? Como vocês podem ver, está totalmente triangulada, mas clicando aqui em Crinkle Slice e dando um Apply, ele já mostra a malha como ela realmente é, no caso. Ele dá como se tivesse extrudado, né, aquele slice. Se eu voltar aqui com o arquivo real e apertar em Surface with Edges, a gente consegue visualizar como a nossa malha realmente é, né? Ela é totalmente ortogonal, ela não é composta por triângulos. Então é isso que esse filtro realiza. E uma última dica, como já falei, é justamente é, finalizar, né? Após finalizar a configuração do slide, é desabilitar a opção Show Plane, né? O que impede você de acidentalmente desconfigurar o plano já selecionado na sua análise.